Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 4 de aprendizado de máquinas. Nós vamos falar hoje com um pouco mais de detalhes sobre algoritmos de regras de classificação. Na aula passada, a gente viu estratégias e algoritmos de regras de classificação. Lembrando, que a nossa tarefa que nós estamos vendo, tanto com árvore de decisão, que já foi objeto de aulas anteriores, quanto regras de decisão, é uma tarefa de classificação, ou seja, eu tenho um conjunto de dados iniciais e eu preciso classificar esses dados em classes que me ajudem a tomar uma decisão relativa a um determinado problema. Uma área de aplicação poderia ser a área financeira, eu tenho várias informações sobre um cliente, do sistema financeiro que quer realizar algum empréstimo, e eu preciso saber se esse cliente vai ter o crédito aprovado ou não. O crédito aprovado é a classe positiva e o crédito não aprovado é a classe negativa. Então, esses sistemas eles servem para que, a partir dessa classificação, eu possa, evidentemente, tomar a decisão correspondente. Bom, na aula de hoje nós vamos seguir os seguintes tópicos. Vamos falar sobre regra como representação do conhecimento, falar sobre os sistemas baseados em regras, os tipos de encadeamento usado por esses sistemas, o tratamento de conflitos, o encadeamento para frente e o encadeamento para trás, chamado o encadeamento para frente de forward chaining e o encadeamento para trás de backward chaining, falar sobre os sistemas especialistas, que é uma área de aplicação de regras de classificação. Vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo RET, sobre a plataforma Clips e o XPET-Synta. Bom, as regras são utilizadas já de uma maneira há muito tempo, uma forma clássica da representação do conhecimento. Uma regra do tipo, se uma dada premissa, então a conclusão, ela é simples de entender. Uma vez tendo essa regra, eu já automaticamente deduzo que para eu poder chegar na conclusão, eu preciso ter as premissas satisfeitas. E com isso eu consigo classificar situações que vão surgindo. Um exemplo, se o carro não ligar, então o problema pode estar no sistema elétrico. É uma forma de classificação. Nesse caso, ela ainda não é conclusiva, eu tenho uma conclusão que ainda vai depender de outras situações. Se o problema pode estar no sistema elétrico e a voltagem está abaixo de 10 volts, então a falha é bateria ruim. Então agora eu acrescentei uma regra que se utilizou da informação da regra anterior, e ela já chegou a uma conclusão final, ou seja, se eu pensar numa árvore de decisão, eu cheguei numa folha da minha árvore de decisão. Então, os sistemas baseados em regras, eles vão utilizar essa estrutura para chegar às conclusões. A gente pode enxergar nesse esquema aonde que eles se situam, objeto de estudo da aula de hoje. A gente pode pensar na IA como abrangendo todos os sistemas que tentam, de alguma maneira, replicar o comportamento inteligente. Dentro da IA, eu ainda tenho uma outra área, que seriam sistemas baseados em conhecimento, onde eu tenho uma divisão bem clara entre o conhecimento e o raciocínio empregado para resolver o problema de acordo com aquele conhecimento. E, finalmente, os sistemas especialistas, onde é uma sub-área dos sistemas baseados em conhecimentos, mas onde o conhecimento vem do especialista. E aí a gente vai ver que tem toda uma série de etapas nessa tarefa de obtenção desse conhecimento do especialista, onde nem sempre é uma tarefa, digamos, trivial. Bom, a gente pode pensar num sistema baseado em regras, num esquema mais de alto nível, onde eu tenho o usuário e vai ter uma interface onde o usuário vai interagir com o meu sistema, colocando as situações que ele quer, que ele sabe que ocorreram, para ele poder ter algum retorno, e lá no núcleo do meu sistema especialista, eu vou ter uma base que vai relacionar
os fatos que são observados, que normalmente vão ser informados pelo usuário, né? Pensar no sistema médico, né? O usuário vai informar que o paciente tem colesterol alto, que o paciente tem histórico familiar, que o paciente tem uma taxa de glicemia igual a tanto e assim por diante. Esses seriam os fatos. E eu tenho um conjunto de regras que já foram, obviamente, extraídas, né, através do processo de extração de conhecimento de um especialista, e que eu vou usar essas regras, esses fatos, com um mecanismo de inferência, que é o meu núcleo, né, do meu algoritmo, para retornar as indicações para o meu usuário. Então, é assim que funciona um sistema baseado em regras, né, aonde esse sistema vai fornecer essas recomendações, esse diagnóstico, né, para que o usuário possa tomar uma decisão, né. Nesses sistemas, eu tenho dois tipos de encadeamento, né, como foi dito lá no início, né, o encadeamento para frente e o encadeamento para trás. Normalmente, o encadeamento para frente, né, ele é disparado, né, nos algoritmos quando eu quero chegar a uma conclusão. Então, eu parto das informações conhecidas para chegar a uma conclusão, né? E o encadeamento para trás é quando eu quero, normalmente, justificar uma dada situação, né? Então, eu quero justificar ou explicar por que uma dada decisão foi tomada, né? Então, nesse exemplo, né, que aparece aí no slide, né, vazamento no banheiro deve ser por quê? Porque a cozinha estava seca e o hall está molhado, né? Então, eu vou, a partir da identificação, né, da minha conclusão, ver as possibilidades que levaram a chegar àquela conclusão. Então, normalmente, o encadeamento para trás, né, que vai do objetivo da meta até os dados, ele é usado normalmente para se explicar uma decisão ou justificar. Enquanto que o encadeamento para frente, ele utiliza as informações para chegar à conclusão, né? Bom, num sistema baseado em regras, né, vai ser muito comum, né, nas aplicações práticas, né, eu me deparar com conflitos, né, ou seja, qual regra eu vou aplicar? Eu tenho mais de uma regra a aplicar, né? Então, nesses casos, né, uma das estratégias é atribuir níveis de prioridade, né, ou seja, eu tenho uma regra com maior prioridade, então sempre que houver, né, um conflito entre ela e uma outra regra, é ela que vai prevalecer, né? E tem uma outra estratégia que busca atribuir essa prioridade para a regra mais longa, considerando que ela é uma regra que atende melhor ao meu conjunto, né, amostral, tá? Bom, então, falando um pouco mais especificamente do encadeamento para frente, né, aquele encadeamento onde eu parto de um conjunto de fatos iniciais para chegar a uma dada conclusão. A conclusão seria o nó folha, né, de uma árvore, né, como está representada aqui, né? Essa estratégia, né, ela tem 3 etapas. Primeiro, eu preciso buscar as informações. Eu preciso que o usuário forneça, né, esses atributos iniciais com os quais eu vou iniciar a minha busca. Depois eu vou fazer a fase de casamento, ou seja, com aqueles dados, quais regras eu devo utilizar? Obviamente, as regras que têm como consequente aqueles dados informados, né, que são as regras onde eu vou poder fazer essa unificação daquela informação e disparar a regra, né? E depois, se houver necessidade, eu preciso fazer o tratamento do conflito, né, como a gente já viu, tá? Bom, o encadeamento para trás, né, eu parto da hipótese aos dados, né? Então, eu quero justificar, eu quero explicar uma determinada escolha, né? Então, eu vou do nó folha e vou subindo na árvore, né? Onde eu vou acrescentando as justificações porque eu tomei aquela decisão, né? Normalmente, né, esses sistemas, né, que buscam fazer essa justificativa, né, eles acabam, né, travando como se fosse um diálogo com o usuário, né? Para poder, com a interação com o usuário, né, o usuário aceitando aquelas justificativas, né, porque eu posso ter mais de um caminho para chegar até ao término, né, da minha pesquisa, né, ele vai aceitando aquela justificativa, eu vou acrescentando aquelas justificativas ao meu conjunto, né, de explicações, né. Um sistema muito comum, né, que utiliza essa técnica é o sistema MICE, né, que também tem muitas referências que vocês podem localizar facilmente, né, em buscas pela internet.
Bom, aí a gente chega nos sistemas especialistas, né? Bom, a gente define um sistema especialista como aquele que utiliza o conhecimento humano para resolver problemas, né, que normalmente, né, requereriam, né, a presença de um especialista. Isso é muito comum na área médica, né, onde muitos médicos especialistas, né, fazem seus diagnósticos, fazem suas prescrições, né, baseado num conjunto de conhecimentos que eles acumularam ao longo dos anos, né. Não é simplesmente um conhecimento que está num determinado livro, né? Aquele conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento experimental, né? Que aquele profissional teve, que isso torna, né, um especialista, muitas vezes de destaque na sua área, né? Que foi sendo obtido ao longo do tempo. Então, adquirir o conhecimento desse especialista para implementar um sistema que possa fazer o papel desse especialista em algumas situações, né, é a tarefa, né, de construção do sistema especialista. E para que serve um sistema especialista? Bom, para que algum não especialista, né, que não tenha todo aquele conhecimento do especialista, possa realizar parte daquela tarefa. Então, ele capacita não especialistas, né, ou serve até de uma assistência para o próprio especialista, né, uma vez que ele muitas vezes não tem, né, o conhecimento que abrange toda aquela área, né, e também serve como um repositório valioso, né, para que a empresa, a organização, né, possa fazer os seus processos de análise, inferências, prognósticos, né, e tomadas de decisão. Bom, só que um sistema especialista, na verdade, ele envolve uma série de pessoas na sua construção. Então, obviamente, eu parto do especialista, do profissional que detém o conhecimento, mas normalmente eu tenho que ter a figura do engenheiro do conhecimento, que é aquela pessoa que vai fazer a interação com o especialista para poder extrair esse conhecimento, representar esse conhecimento da forma adequada, né? E aí muitas vezes, né, ele vai ter que utilizar uma linguagem, né, para representar esse conhecimento, e aí vai entrar um outro profissional que vai construir a ferramenta, né, do sistema especialista, né? E eu tenho também toda uma equipe de suporte, né, que vai atuar, né, nessas etapas, né, que vai também proporcionar que se tenha uma interface amigável, né, uma interface de fácil utilização, para que o usuário final possa se utilizar daquele sistema, né, onde esse usuário pode ser uma pessoa que não é especialista, né, muitas vezes é isso que acontece, né, mas ele tem que ter uma interface que permita que ele possa usar o sistema e chegar às conclusões que um especialista chegaria, né, ou costuma chegar no seu dia a dia de trabalho, né, sua rotina de trabalho. Tá? Então, a gente pode ver a arquitetura de um sistema especialista, né, como o especialista que vai fornecer o conhecimento, o engenheiro do conhecimento que vai formatar esse conhecimento, né, da forma, né, que o sistema possa tratá-lo, né, o usuário que vai interagir com o meu sistema especialista e no meu núcleo do meu sistema especialista eu vou ter a base de conhecimentos, né, que é formada pelo conjunto de fatos observados, pelas regras que foram construídas a partir do conhecimento do especialista, né, uma máquina de inferência, né, que vai ter a estrutura do algoritmo que vai fazer o encadeamento para frente, se eu quiser chegar a uma conclusão, ou o encadeamento para trás, se eu quiser dar uma explicação, como a gente viu, né? Uma memória de trabalho que vai registrar esse passo a passo, né, da interação que vai sendo feita e uma interface que vai me retornar o resultado desejado para o meu usuário final. Tá? Então, uma outra forma da gente ver também, né, de uma maneira mais pitoresca, né, as pessoas envolvidas no sistema especialista, né, a gente tem que destacar, então, o especialista, que é quem detém o conhecimento, né, o engenheiro do conhecimento, que é aquele que vai construir, né, a minha base de conhecimento, né, da forma adequada, né, o implementador, que vai fazer a construção das interfaces, das telas, né, do meu sistema, né, e o usuário, né, que é aquele que vai utilizar, né, daquele sistema para tomada de decisão. Bom, vamos ver um exemplo, né? Então, a gente já viu que a arquitetura do sistema especialista, né, ela tem uma memória de trabalho que vai registrando as interações feitas pelo usuário, né? A minha máquina de inferência, que é o próprio algoritmo que vai fazer a aplicação das regras, né, com o encadeamento para frente ou para trás, como a gente já viu, né? A base de conhecimento, que tem o meu conjunto de regras, né, onde eu tenho lá, né, as regras que foram extraídas, né, do meu especialista.
Então, num exemplo, né, imaginando, né, num passo inicial, né, a interface, né, pergunta para o usuário, né, se o carro dá partida, e o usuário responde sim. Né, a partir daí, eu faço um casamento para encontrar uma regra que tenha, né, essa condição nela, né, carro dá partida ou não, para ver qual é o consequente, a conclusão dessa regra. Então, eu achei uma regra na minha base de regras, né, o carro não dá partida, a regra vai retornar que o problema pode estar no sistema elétrico. Então, eu ainda não cheguei no nó folha, né? Então, a partir daí, eu vou buscar com esses novos fatos, porque eu sei agora, eu tenho duas informações, né? Que o carro não dá partida e o problema pode estar no sistema elétrico. Eu vou encontrar uma nova regra, né? Que vai me dizer o seguinte: se a voltagem da bateria está abaixo de 10, né? Uma vez que o problema pode estar no sistema elétrico, então, o problema é a bateria. E aí eu cheguei numa conclusão, né? O usuário respondeu que a voltagem está abaixo de 10, né? Então eu tenho uma nova regra agora que com esses fatos eu consigo chegar a uma conclusão final para retornar para o meu usuário. Então, o que consiste um sistema especialista, né? Ele vai adquirindo fatos, busca as regras, né, até que eu chegue numa conclusão, chegue numa folha, né, e possa retornar ao usuário, né, a explicação que ele estava desejando, né. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou um encadeamento para frente, né, a partir dos fatos iniciais até chegar à conclusão final. Tá? O algoritmo RET é uma forma de implementação, foi proposto pelo Dr. Charles Fogg, né, para sistemas especialistas. Ele usa também encadeamento para frente, né. Então, nesse exemplo aí, eu tenho essa minha base de regras iniciais, né, AX e BX e CY, então eu adiciono, né, a informação DX, né, e eu tenho as outras regras, né, que estão descritas aí embaixo. Na minha memória de trabalho, seriam os dados imputados pelo usuário, por exemplo, né? Então, eu sei que para, né, o meu atributo A, eu tenho o valor 1. Então, eu tenho o A1, tenho também o A2, o B2, o B3, o B4, o C5. Então, o primeiro passo é o casamento, né? Dadas essas informações, quais regras eu posso disparar? Bom, eu estou vendo lá que se AX e BX, eu tenho o A2 e o B2, ou seja, eu tenho o mesmo valor tanto para A quanto para B, né? E se eu tiver um terceiro valor para C, e eu tenho, né? Eu tenho o C5, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o DX, ou seja, o D com o valor igual ao A e B. Então, eu adiciono o D2, né, na minha regra. Daí, eu parto para a próxima regra que eu posso utilizar, eu tenho AX, BY e DX, eu adiciono o E. Então, agora eu tenho A, eu tenho B, eu tenho D também, vou adicionar o E. E, finalmente, né, se eu tenho o A, o B e o E, eu deleto o A. Então, o resultado é que, na configuração final, eu adicionei o E, adicionei o D e deletei o A, seguindo, né, esse encadeamento de regras. Bom, o CLIPS, ele é, na verdade, uma plataforma para desenvolvimento de sistemas especialistas, desenvolvida em C, né, que é muito fácil de usar e por conta, né, de utilizar a linguagem C, tem bastante portabilidade, então é um marketplace, né, para desenvolvimento de sistemas especialistas, normalmente utilizado, né, evidentemente, em pesquisas, né, na área de ensino, mas é uma excelente referência para se construir um sistema especialista. E, finalmente, o Expert Sinta é um sistema especialista já bastante antigo, mas ainda muito referenciado. Ele foi desenvolvido num projeto de pesquisa pela Universidade Federal do Ceará. Infelizmente, ele foi descontinuado, mas os códigos fontes e o aplicativo continuam disponíveis, nos links, no material de apoio vocês vão ter. O Expert Sinta já traz um exemplo, né, sobre pragas, né, em plantações, né, e qual é o resultado que se deve tomar com relação às possibilidades, né, de tratamento dessas pragas, né. Aí está a tela inicial do Expert Sinta, né, onde eu tenho lá a possibilidade de construir regras, colocar os valores dos meus atributos, as conclusões que eu quero chegar, e também as telas de interface que vão fazer as perguntas para o usuário, e na medida que ele for respondendo, eu vou disparando as regras, utilizando o encadeamento para frente, né, um forward chain, para chegar a uma conclusão. Aqui são algumas telas do Expert Sinta, então eu posso ver,
tanto o meu conjunto de regras, quanto a sequência que foram disparadas essas regras, né, e a explicação que está sendo dada para cada uma dessas regras. O SPED Sinta também permite que a gente associe a cada regra um fator, né, de confiança. Então, eu tenho regras que vão ter fator 100, né? Ou seja, eu posso considerar que em 100% dos casos ocorre aquela situação, outras que vão ter um valor de confiança menor um pouco, 90%, 80%, onde isso também vai ser considerado para a obtenção da conclusão final. Tá? Então, são exemplos, né, de aplicações, né, de implementações de sistemas especialistas, né, inclusive na aula seguinte, né, nós vamos exatamente utilizar um desses para resolver uma situação prática. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula.